Coisa importante, Corinthians fez o depósito dos 4 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 19 milhões e 700 mil reais na conta do Tadieres para ter Rodrigo Garro, mas ainda não vai poder inscrevê-lo, é que o clube argentino não concedeu o transfer. Tudo porque o presidente do Tadieres afirma que faltam 700 mil dólares. A diferença se dá pelos impostos. O Tadieres entende que os 4 milhões de dólares teriam que ser livres de impostos. O Corinthians diz que não há nada disso no contrato. Enquanto não houver o pagamento de mais 700 mil dólares ou 3 milhões e 400 mil, o clube argentino não... E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. No canal estamos sempre trazendo as principais notícias do Coringão, né? Então já se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Algumas notícias aí boas, outras não, né? Mas temos que trazer, né? Corinthians é assim mesmo. Algumas contratações que tava como certa, findou melando. E tem a notícia aí, né? O pagamento dos valores, né? O Talheres, né? Talheres, pelo Rodrigo Garro, né? A gente espera que isso aí se resolva, né? Porque o Corinthians está precisando do jogador. E urgente, né? Para ontem, né? O jogador já está no Corinthians há alguns dias, né? E a situação de Pedro Raul está chegando para ser aquele camisa 9 para colocar a bola para dentro, né? Então é isso, né? O que é que vocês acham aí? Já quero deixar aqui que o vídeo, o canal do Nicole, link na descrição. Acho que o Corinthians, apesar que passou pela reformulação, eu acho que o Corinthians precisa colocar as coisas em ordem, principalmente no futebol ali fora das quatro linhas, né? Presidente, diretoria, né? E para depois Mano Menezes também colocar as coisas em ordem, né? Mano Menezes que pisou na bola, tá pisando na bola aí, falando às vezes até o que é desnecessário, né? Roupa suja, pessoal, se lava em casa, né? Não adianta. Eu já vi muitos treinadores querer expor alguns jogadores e findar caindo, né? Mano Menezes expôs alguns jogadores aí no segundo jogo já, né? Eu acho que isso aí não é certo. Tem que chegar e conversar nos vestiários. Então é isso, vamos acompanhar o vídeo, pessoal. No final a gente deixa a nossa opinião, vamos lá. Fogo planeja um chapéu no Corinthians e outro no Flamengo. Por falar no Timão, te atualizo a respeito de contratações e a chegada de um executivo de futebol. Fabinho Soldado é o novo executivo de futebol do Timão. Gerente do Flamengo desde 2019, bem distante daquele perfil que Augusto Melo e Rubão viviam dizendo que contratariam. Alguém super integrado e analista de mercado, com bom conhecimento. Na verdade é que o Fabinho tinha papel secundário no Flamengo, era praticamente ignorado. Nem lembravam da existência dele, ele cumpria um papel bem pequenininho e foi contratado diante da pressão externa e da falta de opções. O Corinthians, na minha opinião, não fez uma boa contratação quando fechou com o Fabinho Soldado para ser o executivo de futebol, cargo que ele nunca exerceu. Segunda coisa importante, o Corinthians fez o depósito dos 4 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 19 milhões e 700 mil reais na conta do Tadieres para ter Rodrigo Garro, mas ainda não vai poder inscrevê-lo, é que o clube argentino não concedeu o transfer. Tudo porque o presidente do Tadieres afirma que faltam 700 mil dólares. A diferença se dá pelos impostos. O Tadieres entende que os 4 milhões de dólares teriam que ser livres de impostos. O Corinthians diz que não há nada disso no contrato. Enquanto não houver o pagamento de mais 700 mil dólares ou 3 milhões e 400 mil, o clube argentino não libera a documentação e o Garro não pode estrear. Mais um problemaço a ser administrado pelos dirigentes alvinegros que prometem viajar nos próximos dias para a Europa em busca de reforços. Augusto Melo e Rubão serão aqueles que viajarão. Só para completar, a venda no Moscardo enfim solucionado, o PSG vai comprá-lo e emprestá-lo ao Corinthians. A cirurgia será realizada em Doha nos próximos dias e ele fica no Timão até a metade do ano. Operação de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. O Corinthians vai antecipar receitas para começar a ter um pouco mais de fluxo de caixa. Para completar, Pedro Raul ainda não foi liberado do Toluca. Eu contei para vocês que as negociações existem, mas não estão sacramentadas. O Pedro Raul segue treinando com o restante do elenco no futebol mexicano. Muitas atualizações. A primeira delas, Pedro Raul de fato fechou com o Corinthians. Informação trazida na noite dessa terça-feira pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, dá conta de que o martelo está batido. O Corinthians acertou a compra junto ao Toluca do Pedro Raul. Não há valores citados na matéria, fui checar com uma fonte do Corinthians. A pessoa admite as conversas, admite o interesse, admite que esse modelo de negociação compra do atleta, mas ainda existem alguns pequenos detalhes para serem resolvidos antes do anúncio. E é normal que o Corinthians passe a ser mais prudente até por conta das últimas perdas. Alguns atletas que foram anunciados, mas não foram de fato efetivados como reforços. Pedro Raul não foi bem no Toluca, passagem discreta, como já havia sido também no Vasco da Gama.
atacante que não tem sucesso desde que passou pelo Goiás na temporada de 2022. Para completar sobre o Timão, Corinthians ainda não desistiu de forma oficial do Mateuzinho. A operação para empréstimo está desfeita. O Mateuzinho está voltando para o Flamengo. Mas o Corinthians prometeu para os próximos dias uma proposta para comprar o atleta, 2,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. Tendência que o Flamengo recuse, até porque já teve uma proposta bem melhor de 5 milhões de euros do Red Bull Bragantino. Sobre Rodrigo Garro, não foi inscrito no Campeonato Paulista e está fora do jogo dessa quarta-feira contra o Ituano. O prazo para inscrição nessa segunda rodada se encerrou na terça. E a inscrição não aconteceu porque o Corinthians ainda não conseguiu pagar as 2 parcelas iniciais da compra do atleta. O Tadieres disse que só libera o transfer assim que receber a grana, são 4 milhões de dólares. E aí tem uma informação importante. Há estabelecido no contrato entre as partes uma multa de 30% em cima dos 4 milhões de dólares se o Corinthians não fizer a quitação dessa parte até sexta-feira. O presidente do Tadieres, o André Suassi, foi perguntado sobre a chance de um negócio com o Corinthians ser desfeito com a volta do Garro para a Argentina. A resposta foi, abre aspas, não há chance de ele voltar. Nação corintiana, né? O objetivo do Corinthians agora é reforçar seu elenco, né? Principalmente depois da derrota no Campeonato Paulista. Cássio, eu acho que é um dos jogadores que tem mais a cara do Corinthians desse atual elenco, né? Fui perguntado se o elenco do Corinthians está fechado, está preparado, né, para disputar as principais competições. E ele chutou o balde, disse claro que não. O Corinthians tem que contratar, tem que reforçar muito, né? Cássio deixou bem exposto a situação, né? Não sei porquê, não sei para quem foi essa direta. Mas uma coisa é certa, né? Augusto Melo vai viajar para a Europa, né? Com o Rubão, visando trazer alguns reforços pontuais, né? Alguns reforços que aqui no Brasil ele tentou, né? Alguns jogadores chegaram a se apresentar, como o caso de Mateuzinho, mas voltou para o Rio, né? Eu não sei como é que está a questão da negociação. Eu acho que o Corinthians não vai mais fazer proposta para o Mateuzinho, né? É porque, segundo informações, o Botafogo estaria interessado também por Mateuzinho. Sendo assim, o Corinthians não vai fazer leilão, né? A verdade é essa. Mas Augusto Melo vai viajar para a Europa, né? A gente espera que Rubão consiga trazer alguns reforços para chegar e para somar, né? Um deles é Pedro Raul, segundo informações de jornalista argentino aí, né? O Corinthians está fechado com Pedro Raul. Jogador que o Corinthians já tinha demonstrado interesse, né, anos anteriores aí. Ele preferiu não vir, mas acha que agora é o momento certo. O Corinthians achou que é o momento certo. Eu acho que a gente não pode depositar muita expectativa em cima de Pedro Raul. É a última temporada boa que ele fez no futebol brasileiro, e temporada boa para ele, foi quando ele foi vice-artilheiro, né, pelo Goiás, né? Campeonato Brasileiro. E lá pra cá não jogou mais bola. Foi mal no Vasco da Gama. Tá sendo mal lá no clube mexicano, né? Então não adianta querer depositar expectativa, assim como a gente depositou em cima de Yuri Alberto, né? Yuri Alberto despontou, demorou a fazer gol, fez. O Corinthians foi lá, contratou e acabou-se o jogador, né? Então não vamos depositar muita expectativa, né? A expectativa maior para essa temporada do Corinthians, Rodrigo Garro, né? Corinthians, outro problema aí com a diretoria. O Corinthians depositou a parte da rescisão do contrato do jogador, mas o clube argentino alega que o Corinthians é quem vai pagar os impostos, né? Falta a parte dos impostos. Mesmo assim, não mandou a parte da documentação para o Corinthians inscrever o jogador. Com isso, o jogador não vai estrear, né? O jogador não vai estrear. É mais um jogador que está lá, mas o Corinthians não tem posse do jogador, não pode colocar o jogador para jogar. O presidente do clube argentino foi perguntado se teria chance de um negócio melar do Corinthians, né? Ele disse que não, sem possibilidade. O jogador já está lá, ele já recebeu uma parte. Falta o Corinthians depositar uma parte aí, eu acho que é 700 mil dólares, né? Para finalizar a negociação. É um jogador que gera bastante expectativa. A gente espera que não seja como o Rojas, né? O Rojas no primeiro ou foi segundo jogo. A gente gerou uma expectativa em cima dele. Jogando muita bola. A gente achou que ia ser o camisa 10 do Corinthians com o Renato Augusto Sarias.
e suprir a ausência de um cara ali no meio do campo que fizesse alguma coisa diferente, a criatividade, né? Mas infelizmente foi outro jogador que não aconteceu. Essa expectativa é gerada em cima de Rodrigo Garro de novo, né? Mas vamos com calma, né? Vamos esperar que realmente ele se acerte. Primeiro, o Corinthians finaliza a sua contratação, finaliza os negócios, né? Pague e que ele venha. Vamos ver como é que... Eu nunca vi ele jogar, não vou mentir aqui para você. Sei o estilo de jogo, não sei. Eu sei que pelos que os repórter que fala, né? A mídia em geral, a imprensa, é bom jogador. É um jogador que tem qualidade, né? Então, vamos aguardar, vamos esperar que realmente ele tenha qualidade, demonstre, né? Que dê bastante assistência para os atacantes, que faça gol também, né? Que seja aquele jogador decisivo que na hora de um jogo grande ele chama a responsabilidade, né? Que o Corinthians precisa de um jogador assim. Precisa de um jogador assim. Esse jogador era Renato Augusto. Renato Augusto não está mais no Corinthians. Então o Corinthians precisa de um jogador assim. E chama a responsabilidade nos momentos difíceis da equipe, né? Não como o Cássio fez, né? Expondo a situação que o Corinthians, do jeito da forma que ele falou, aqueles jogadores que estão ali nenhum serve. Isso aí eu sou contra. Isso aí eu não concordo com o que foi que ele falou. Está longe do time ideal, tem que contratar. Ele tem que contratar, chega para o presidente e fala, mas não expondo isso, situação para todo mundo, para a mídia, para todos, né? Eu acho que não é certo, os colegas profissionais ali, os caras que ali estão. Acho que isso aí não é certo. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Será que Rodrigo Garro vai mudar a situação no meio campo do Corinthians? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.